Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e hoje trago até você, diretamente da Amazônia, um grupo de monstros incríveis, além de informações sobre o porquê do Rio Amazonas abrigar criaturas tão abomináveis. O Amazonas é considerado o maior rio do mundo, tanto em extensão, calculada entre 6.627 e 6.992 quilômetros, quanto em volume de água. Há uma disputa entre ele e o rio Nilo, no Egito, mas estudos recentes deram o troféu ao rio brasileiro. As águas escuras do Amazonas abrigam uma considerável biodiversidade subaquática, de peixes pequenos e verdadeiros monstros, como verá a seguir. Certamente, você já ouviu falar dos terríveis peixes elétricos, não é? Conhecido na região como poraqui, que em tupi quer dizer o que faz dormir. É um peixe dotado de uma peculiaridade bastante perigosa, além de ter um tamanho que já assusta de cara, podendo chegar a 3 metros de comprimento e pesar até 30 quilos. São carnívoros e preferem rios e lagos com fundos lodosos e águas calmas. Sua peculiaridade é a capacidade de produzir eletricidade, graças a células especiais denominadas eletrócitos, que podem gerar uma descarga de 300 a 1.500 volts. Olha que loucura, não é? O choque imobiliza imediatamente suas presas, e até mesmo jacarés que tentam fazê-los de alimento. É como uma pilha gigante e potente, em que na dianteira está o polo negativo e até lá na traseira o positivo. Outra fera do Amazonas é a temida sucuri, podendo atingir até 8 ou 9 metros de comprimento e pesar cerca de 230 quilos quando adulta. Essa poderosa serpente está no topo da cadeia alimentar e come praticamente tudo o que sua bocarra puder capturar. Ela não é venenosa, mas sua mordida pode causar sérias infecções. Isso se ela não der o abraço mortal de até 300 quilogramas força, do qual é praticamente impossível se safar. Depois que elas enrolam seu corpo em torno de suas presas, apertam com tanta força que a vítima morre esmagada e asfixiada. Então, a serpente começa a engoli-la, começando pela cabeça, sem chance de sobrevivência. As presas da sucuri variam e podem estar tanto dentro como fora da água. Elas vão de peixes, capivaras, jacarés, animais domésticos e, pasme, até mesmo bois, com chifres e tudo. Você pode estar se perguntando, e seres humanos? Bom, há relatos de pessoas desatentas no habitat da sucuri que se tornaram vítimas. Contudo, não é muito comum, apesar das lendas ribeirinhas contarem o contrário. E por falar em jacarés, em toda a sua extensão, o Rio Amazonas é também famoso por ser um habitat perfeito para essas criaturas. Nele foram registradas 4 das 8 espécies conhecidas no planeta: o jacaré-açu, o caimã, o jacaré-tinga e o paguá. O maior, mais temido e agressivo deles é o jacaré-açu, também conhecido por jacaré negro, que pode ultrapassar os 5 metros de comprimento. Mais do que as sucuris, os jacarés são altamente efetivos em seus ataques, que costumam ser feitos de forma furtiva e normalmente nas margens dos rios e lagos onde pessoas costumam nadar. Sim, há diversos relatos de vítimas humanas e pessoas desaparecidas na região amazônica que provavelmente sumiram no estômago de um desses monstros. Inclusive crianças, viu? Muito cuidado. Além do giro da morte, que é o suficiente para destroçar carne e ossos, alguns jacarés costumam levar suas presas para algum lugar no fundo do rio, deixando-as sob um tronco submerso ou buracos em barrancos para se alimentar mais tarde, quando a fome bater novamente. É medonho.
O próximo peixe é também um monstro, mas não para humanos. Trata-se do pirarucu. Sendo um dos maiores espécies de água doce do mundo, geralmente mede por volta de 3 metros e pesa cerca de 120 quilos. Contudo, já foi encontrado em 5 metros de comprimento e mais de 300 quilos. Enorme, hein? O pirarucu é um sobrevivente, pois, segundo estudos, sua espécie é datada de 23 milhões de anos, cuja evolução deu-lhe escamas tão maciças que são capazes de resistir facilmente ao ataque de outro animal bastante medonho do rio Amazonas. Sabe qual é? A piranha. Para você ver que tamanho não é documento, as piranhas são bastante comuns em praticamente toda a extensão do Amazonas. E sim, apesar de soar como rumores, as da espécie barriga vermelha oferecem perigo, viu? E podem ser fatais para seres humanos. Logicamente, elas não saem atrás dos banhistas, como se os vissem como deliciosos alimentos. Mas basta se sentirem ameaçadas para darem a primeira mordida com dentes tão afiados quanto uma navalha. O cheiro do sangue pode atrair o restante do grupo, que em questão de minutos devora o corpo. Ainda assim, não é comum ataques dessa natureza, já que as piranhas são mais carniceiras do que caçadoras natas. Ou seja, elas dão preferência a grandes nacos de carne, restos de algum animal morto, que são mais fáceis de comer. De qualquer forma, não se arrisque, viu? A entrar sangrando em um rio com piranhas, ou se chegar a ser mordido, não continue na água, só para ver o que rola. Combinado? Olha lá, hein? Continuando com nossos monstros amazonenses. Que tal este peixe que é ainda menor e talvez até mais perigoso do que uma piranha? Trata-se do pequenino candiru, que tem em média 5 centímetros de comprimento. Mas por que tão perigoso assim? Terrível. O fato é que essa criaturinha, além de hematófaga e carnívora, é famosa por devorar peixes bem maiores que ela, como bagres e pintados, geralmente o fazendo de dentro para fora. Aliás, vai aqui um aviso para aquelas pessoas que adoram entrar no rio para fazer necessidades, como urinar ou aquele outro. Você sabe, né? Furtivamente, o candiru entra pela uretra, tendo a urina como seu guia, ou pelo reto, e pode acabar se alojando na bexiga ou no intestino do desavisado. Uma vez no interior, ele começa a se alimentar imediatamente. A boa notícia é que assim que ele invade o corpo, a pessoa sente uma dor lancinante, tendo que procurar urgentemente por ajuda médica para a retirada do invasor. Lembra-se que eu disse que tamanho não é documento? Mais do que a piranha, o candiru que o diga, viu? Do pequenino candiru ao outro muito maior, cujo habitat é bem diferente da água doce, mas que já foi avistado algumas vezes no Amazonas, já que aparece no rio devido à ligação com o mar. Né? Sabe qual é? Não? Tubarão. Ele aparece especialmente na parte norte do rio, onde já foram avistadas 2 espécies, o cabeça-chata e o tubarão-touro, ou cinza. Segundo Lúcia Hepp, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, esses animais chegam até o Amazonas via estuário do rio Orinoco, na Venezuela. Chega a ser irônico pensar numa situação tão hipotética quanto você conseguir se desvencilhar de todos esses monstros amazonenses que já viu até agora e, no fim, se deparar com um peixe marítimo, não é não? Mas, mesmo que seja raro, é possível avistar um ou outro tubarão nas águas do rio Amazonas. Um exemplo disso é o cabeça-chata, que mede de 2 a 3 metros de comprimento e chega a pesar 300 quilos. Bom, ainda segundo a bióloga Lúcia Hepp, o principal motivo de que os tubarões conseguem seguir o curso do rio está na alimentação farta e pelo baixo nível de competitividade entre as próprias espécies.
Além do mais, se conseguirem se reproduzir a partir do estuário, a adaptação dos seus filhotes é bastante alta. A força da mordida desse monstro diádromo, nome dado às espécies de peixe capazes de se adaptar aos dois tipos de águas, pode chegar a pouco mais de 500 quilogramas força, sem falar nos seus poderosos dentes serrilhados. Outro monstro encontrado no Amazonas, muito mais comum que o tubarão, é o bagre gigante. Ele não é um peixe exclusivo do Rio brasileiro, mas sua ocorrência é alta. O encontro com o peixe, que chega a medir 3 metros e pesar quase 300 quilos, pode ser assustador para os menos avisados. Mas é como um troféu para pescadores aficionados. No prato, então, nem se fala, né? Pois é. Apelidado carinhosamente de peixe-gato, possui uma força descomunal, podendo arrastar um barco pequeno por quilômetros quando fisgado. Há relatos na região amazônica que se referem ao bagre gigante como responsável por virar barcos e também por diversos desaparecimentos, viu? Não há confirmação de serem devoradores de pessoas. No entanto, são carnívoros, viu? E podem engolir peixes com o mesmo tamanho deles. Por fim, temos o pirandirá. Ele não é tão grande, porém não há como dizer que seja menos assustador. O pirandirá não é agressivo contra humanos, mas suas mandíbulas inferiores são capazes de perfurar e até atravessar o pulso de uma pessoa, caso seja mal manuseado durante a pesca, por exemplo. A floresta amazônica é um ambiente de altíssima biodiversidade, talvez até mesmo pela dificuldade de penetração que apresentou ao longo de milhares de anos. Seu principal rio e todos os seus afluentes sempre foram muito ricos em vida, o que pode ter colaborado para gerar e abrigar essas e outras maravilhas, tanto em terra quanto no ar e na água. É uma pena que indústrias madeireiras, mineradoras e atividades agrícolas venham degradando boa parte da floresta, não é? Então, o que achou dessa turminha monstruosa, hein? Alguns deles é novidade para você? Deixa aí nos comentários. Se gostou do tema, não se esqueça de dar o like. Então, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!